Em sua primeira semana de governo, o presidente quebrou literalmente as pernas da imprensa marrom ao anunciar o corte de verbas públicas para a grande mídia brasileira. Nenhum órgão de imprensa terá direito a mais ou a menos naquilo que nós, de maneira bastante racional, viremos a gastar com a nossa imprensa, declarou o presidente. A frase chocou um grupo de mega empresários que se acostumou a mamar nas tetas públicas durante os últimos 20 anos. Um dos maiores conglomerados de mídia do país já abriu o bico e outros estão no mesmo caminho. Com o objetivo de se vingar do presidente, um bombardeio sem precedentes está sendo realizado diariamente pela grande mídia com o objetivo de destituí-lo do cargo. Já vimos esse filme antes, com Donald Trump. A história foi a mesma e ele segue firme no cargo há quase 3 anos, rumo à reeleição. Bolsonaro não vai cair e o motivo é simples: ele não é corrupto. Uma guerra virtual está sendo travada contra a grande mídia brasileira. De um lado, temos grupos de comunicação sanguessugas do Estado que durante anos foram alimentados com recursos públicos milionários. Do outro lado, temos pequenos grupos de mídia que tentam quebrar a corrente da corrupção midiática. Um vídeo que circulou neste fim de semana mostra uma repórter do Estadão fazendo algumas revelações para a imprensa internacional. Em certo momento, no vídeo divulgado pelo Terça Livre, a jornalista brasileira fala em "nós estamos apenas fazendo isso, eu só faço isso", coisas que podem destruir Bolsonaro, sobre o COAF, e ela ainda fala sobre um possível impeachment e se diz frustrada e com a vida destruída. O presidente Jair Bolsonaro fez questão de publicar em seu Twitter a declaração da jornalista. Constança Rezende, do estado de São Paulo, diz querer arruinar a vida de Flávio Bolsonaro e buscar o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Ela é filha de Chico Otávio, profissional do O Globo. Querem derrubar o governo com chantagens, desinformações e vazamentos. Após a publicação do presidente, o Estadão se defendeu das acusações, dizendo que Bolsonaro usou falsa declaração para atacar a imprensa. O site publicou que a gravação do diálogo mostra que a jornalista em nenhum momento fala em intenção de arruinar o governo ou o presidente, e que a conversa em inglês tem frases truncadas e com pausas. Só trechos selecionados foram divulgados. Porém, o site admite que a repórter avalia em um dos trechos que o caso pode comprometer e está arruinando Bolsonaro, mas que ela não relaciona seu trabalho a nenhuma intenção nesse sentido. O amigo Bernardo Kister investigou o caso e fez um vídeo esclarecedor onde ele faz uma conclusão sobre a entrevista e o áudio da jornalista. O link está na descrição deste vídeo. O fato é que Bolsonaro atentou contra o bolso dos poderosos e isso, evidentemente, é algo inadmissível. Vivenciamos o dia a dia da imprensa e ataques ao governo são frequentes e frenéticos, na cara dura, descabidos de qualquer intenção de mascarar o objetivo, a guerra contra o presidente. Voltemos um pouco no tempo, especificamente em setembro de 2018, quando a então jornalista Joyce Hasselman denunciou uma suposta propina milionária que estaria sendo paga para uma grande revista de circulação nacional para tentar destruir a imagem do candidato Jair Bolsonaro. Recebi uma informação de uma boa fonte de que uma das maiores revistas do país fechou um grande acordo financeiro para tentar destruir o deputado Jair Bolsonaro em sua campanha à presidência. Segundo essa fonte segura, o valor da negociação foi fechado em 600 milhões de reais, declarou Joyce. Após a divulgação de um vídeo, Joyce conta que recebeu vários questionamentos dos internautas e decidiu gravar um segundo vídeo contando mais detalhes desse suposto conluio para derrubar Bolsonaro. Aqueles 51 milhões de reais que foram encontrados no apartamento do Gedel é troco perto do valor que está sendo movimentado. Ela conta que várias pessoas querem saber a origem desse dinheiro, os tais 600 milhões de reais. Eu tenho parte dessas informações e aos poucos irei passando para vocês como é que foi feita a negociação. Parte desses 600 milhões de reais, segundo Joyce, foi entregue em espécie, dinheiro vivo, cash, bufunfa, e a parte maior foi negociada em criptomoedas, bitcoins. A reunião ocorreu dentro de um grande grupo através de uma grande revista, e a partir dessa revista o dinheiro será espalhado para outros parceiros que fazem parte dessa armação. Será que Joyce sabia realmente de alguma maracutaia envolvendo a mídia? E se sabia, será que não está na hora de revelar esses podres?
Sim, esse é o momento. A imprensa brasileira já foi desmascarada. E Joyce, você tem o dever de falar o que sabe. O fato é que o presidente da República atraiu a ira de toda a grande imprensa. A única maneira de reverter esse quadro é reabrindo novamente as torneiras, de maneira farta. Caso contrário, enquanto eles tiverem forças, atacarão o governo. É evidente que não será possível desratizar o Brasil sem fazer uma devassa nos meios de comunicação do país. Vem aí a lava-jato da imprensa. Aguardem. Só uma perguntinha básica. Quem pagou os honorários dos advogados de Adélio Bispo, o esfaqueador? Nessa mão, eu tenho um cheque de R$20 mil. Você quer? Agora, nessa mão, eu tenho um cheque de 102.380. O ministro da Economia, Paulo Guedes, um dos economistas mais respeitados no mundo, foi entrevistado pelo Estadão. O resultado foi exatamente o esperado: Paulo Guedes distribuindo doses e mais doses de muito conhecimento. Nós estamos indo por ordem de timing político. Se a Previdência vai quebrar o Brasil, enfia a Previdência. Os governadores e prefeitos estão desesperados, enfia o Pacto Federativo. Aprovamos os dois? Aprovamos. Começa a simplificação dos impostos. Aliás, nós vamos começar a disparar tudo ao mesmo tempo. Vem uma pauta positiva aí. PEC do Pacto Federativo, simplificação e redução dos impostos, aceleração da privatização, desestatização do mercado de crédito, abertura da economia. Tem coisas que vocês não estão vendo. Vem aí o choque da energia barata em mercado. Isso vai permitir uma redução do custo de energia em quase 50%. É tanta coisa boa que tem que fico com pena do Brasil de ficar discutindo o sexo dos anjos, ser tão pequenininho, disse Guedes sobre o processo de apresentação das medidas. Eu sabia que teria duas etapas. A primeira etapa aqui dentro era desalquimizar o mercado. Não adiantava ficar indo lá fora, porque quem vota estava aqui dentro. Só tinha que mostrar que haveria um programa consequente, que havia mesmo uma aproximação da ordem com o progresso. Ideias liberais de um lado e uma agenda de costumes, de valores, de família do outro. É uma democracia rica quando você tem essas possibilidades. Acho que seríamos uma democracia pobre se tivesse só o outro lado. Acredito num processo virtuoso. Não posso deixar uma frase derrubar tudo. Tem uma democracia funcionando com uma agenda de costumes de um lado. O presidente ganhou a eleição dizendo Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. E o Paulo Guedes dizendo que vai privatizar. Foi essa a agenda que ganhou a eleição. O Brasil poderá ter seguro contra a corrupção em obras públicas. O rastro de desordem e corrupção deixados pela roubalheira do quadrilhão do PT não será apagado tão cedo da memória dos brasileiros que tiveram sua imagem destroçada perante o resto do mundo. Para tanto, o Brasil resolveu mudar, escolher um presidente decente e apostou em legisladores que não tinham conexão com a velha política, pelo menos em sua maioria. Agora surgem cada vez mais projetos que possam melhorar a qualidade e a execução das necessárias obras públicas. Inspirado pelo modelo norte-americano de licitação, o jurista Modesto Carvalhosa apresentou o projeto SAC, Seguro Anticorrupção. O projeto de lei torna obrigatória a contratação de um seguro que faça a cobertura da execução do que é efetivamente contratado para as obras públicas em termos de qualidade, especificação técnica, preço e prazo. O SAC segue tramitando pela Câmara Municipal de São Paulo e já foi aprovado em São José do Rio Preto. Na esfera nacional, o projeto já conta com o apoio de deputados federais, entre eles Kim Kataguiri, do MBL, está empenhado em levar o projeto ao âmbito nacional. Tá aí um projeto decente, feito por um dos maiores juristas do país, que merece ser discutido e aprovado para virar lei e acabar com as falcatruas em obras públicas, principalmente nos municípios brasileiros. Não quero saber se você tem imóvel ou não, se você paga aluguel, tem a casa quitada ou se está acorrentado